Hoje de manhã, eu disse uma frase e eu queria repetir para aqueles que não puderam ouvir. O maior feito da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua por amor ao poder, mas foi Jesus Cristo, o Criador do universo, descer, pisar na terra por amor a você. Esse foi o maior feito da história da humanidade. Abram suas Bíblias aí no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 30, verso 15. Aqui é uma proposta feita por esse Criador para mim e para você nessa noite. Ele tem sido maravilhoso demais. E quando eu ouço uma música como essa que o Elias acabou de cantar, eu fico pensando como muitas vezes nós desanimamos tão fácil e baseamos a nossa fé no que vemos, no que assistimos na igreja. E muitas vezes nós somos decepcionados. E enquanto houver ser humano nesta igreja, nós teremos decepções, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus é perfeito, mas o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Então não baseie a sua fé, não baseie a sua crença, não ponha a sua credibilidade em seres humanos, no ancião, por mais exemplar que seja, ou no pastor da tua igreja, porque nós já temos o exemplo, e ele é eterno, e ele não deixou falhas, ele não deixou decepções, e até hoje não conheci ninguém que tenha confiado a sua vida em suas mãos, que se decepcionasse. Ele é tremendo, e eu fico imaginando o tanto de trabalho que eu dou para ele, irmãos. Ellen White diz que somente no céu nós vamos ver o tanto de trabalho que nós demos aos seus anjos. Tudo isso por amor. E sempre que eu paro para assistir, eu vejo Deus correndo atrás de mim, correndo atrás de você, para nos salvar. O interesse às vezes parece que nem é nosso, é dele. E aí no verso 15 de Deuteronômio, capítulo 30, a Bíblia diz... Está relatado aqui: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Nós temos duas propostas aqui: o bem e o mal, a vida e a morte. A Bíblia diz ainda no verso 16 que se nós guardarmos o mandamento que hoje Ele nos ordena, que nós o amemos. Olha só, irmãos, às vezes eu acho que Deus se humilha demais para nós, e Ele pede, Ele faz um pedido, uma súplica: se vocês me amarem, o Senhor, teu Deus, o Deus de vocês, e andar nos seus caminhos, e guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. No verso 19, eu gostaria de concluir essa passagem. Os céus e a terra tomo, olha só o que Deus diz para você agora: eu tomo o céu e a terra hoje por testemunha contra vocês, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amém. Olha que proposta maravilhosa, irmãos. Tenho duas propostas: uma, o bem, e a outra, o mal. Uma, a vida, e a outra, a morte. E o conselho de Deus é: escolha a vida.
para que vivas. O maior sonho de Deus, queridos, é estar perto de nós, é viver conosco. Este é o maior sonho. Quando o homem pecou no Éden, o inimigo das almas se alegrou por demais, porque ele havia tido sucesso no seu projeto, no plano de destruição, de matar e de destruir. Mas ele se surpreendeu, ele ficou atônito, ele ficou surpreso, ele ficou de boca aberta. Quando ele soube, quando chega-lhe a informação de que o Criador do universo havia decidido descer a esta terra, feitura de suas mãos, para morrer pelo ser humano que ele fez. Sabe, queridos, eu não quero me demorar, mas eu quero ler um relato, um escrito, para a gente concluir esta mensagem. Porque nos propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele nos aconselha a escolhermos a vida para que vivamos. Todos nós reconhecemos o valor e a importância das escolhas. O que esquecemos em geral é o fato de que as pequenas escolhas, escutem, condicionam as grandes. São as pequenas escolhas que nós tomamos agora que condicionam as grandes. Pensem nisso. Além disso, a sequência das escolhas determina a direção da vida. É por isso, e eu entendo hoje, que quando a Bíblia me aconselha a vencer pequenos hábitos, é porque é vencendo os pequenos hábitos, queridos, que nós aperfeiçoamos em Cristo o nosso caráter, que por sinal é a única coisa desta terra que eu e você levaremos para a eternidade. É a única coisa desta terra, a única coisa do homem que entrará no céu. Sabe, queridos, se você deseja ir para o norte, não se chega lá fazendo uma escolha na direção do sul, seguindo precisamente para o sentido oposto. Essa verdade é muito simples, mas crucial. Muitos julgam que chegarão a determinado propósito, seja ele a felicidade no casamento, a realização profissional, um curso de estudos, uma vida saudável ou o objetivo maior de todo verdadeiro cristão, a vida eterna, simplesmente por desejarem chegar lá. Em outras palavras, não basta apenas querer, desejar ir para o céu. Não basta só isso. O desejo não se realiza independentemente de nossas decisões diárias e da direção adotada. Medite na realidade do seguinte texto. Vejam, podem-se tomar no momento decisões que determinem a condição de uma pessoa para sempre. Por um ato momentâneo da vontade, podeis colocar-vos no poder de Satanás. Olha só. Será preciso, porém, mais que um momentâneo ato da vida, um ato de decisão instantânea, para quebrar-lhe as cadeias e atingir uma vida mais alta e santa. Pode-se formar o desígnio, começar a obra, mas sua realização requererá labuta, trabalho, tempo, perseverança, paciência, sacrifício. Para só um pouquinho aqui. Quando fala de sacrifício, muitos de nós não estamos dispostos a pagar. Você quer ver uma coisa? Um dia desse a minha esposa estava na escala para fazer uma mensagem e na hora da meditação ela olhou para mim e falou assim: amor, por que nós não temos uma história nova todo dia? Eu queria tanto ter uma experiência nova para contar hoje. E eu fiquei pensando, por que não temos experiências novas para poder contar em nossas mensagens, em nossas pregações? Por que não temos? E sabe o que eu descobri de mim mesmo?
que eu não estou disposto a pagar o preço. Um dia está quente demais, outro dia está muito frio, outro dia está chovendo, outro dia está sol. E com isso nós vamos colocando barreiras, empecilhos. E aí, nada acontece em nossa vida e eu não tenho experiência nova para contar. Nada acontece. Vem para a igreja, sento, assisto uma boa pregação, uma boa programação, como essa de hoje, por exemplo, e depois sai por ali como se nada tivesse acontecido. Nada acontece de diferente. E com isso eu não tenho uma experiência nova para contar, irmãos. Porque eu não estou disposto a pagar o preço, a me sacrificar, a ter paciência. O homem que se afasta de Deus deliberadamente, em plena luz, verificará, quando desejar voltar, que cresceram cardos e espinhos na senda a palmilhar, e ele não precisa se surpreender nem desanimar, se é compelido a caminhar longamente com os pés dilacerados e a sangrar. Em outras palavras, quando nós saímos da presença de Deus na luz, no dia que você desejar voltar, você terá que voltar em cima de espinhos. O sofrimento é muito grande, irmãos. A luta não é fácil. Aí já não é mais física, passa a ser espiritual, passa a envolver potestades, poderes. E como é difícil, como é complicado o retorno. Fazemos algumas visitas. E no convite para ex-membros, cada um tem uma desculpa. Cada um tem uma história. Mas hoje eu não posso, tenho um compromisso. Hoje eu marquei com os amigos para fazer isso ou aquilo. É difícil, porque não envolve só o físico, não envolve só o querer. Envolve poderes e potestades. Sabe, queridos, tenho observado com frequência a realidade do que aí nessa mensagem está dito. Ao longo da vida tenho visto pessoas que por uma única escolha definiram uma direção e no caminho os obstáculos se avolumaram, fazendo o percurso de volta um trajeto de elevado custo pessoal. Voltar é muito difícil, disse um amigo meu para mim um dia. É muito difícil. Depois de muitos anos de afastamento de Deus, ele me disse isso. Tenho ouvido outros dizerem: esta não era a minha intenção. Nunca planejei chegar a este ponto. O problema é que não são as intenções, mas as escolhas que determinam os resultados. As escolhas, em geral, seguem as mesmas leis da agricultura. Quais são as leis da agricultura? Primeiro, nós colhemos o que plantamos. Segundo, nós colhemos em outro tempo. Pode acontecer que aquilo que nós cometemos de errado hoje, através das nossas escolhas, não me comprometa agora, ninguém fica sabendo. Foi um pecado tão planejado, tão bem planejado, que ninguém vai descobrir. Mas sabe, querida e querido, em outro tempo você colherá. A terceira ordem da lei da natureza é que colhemos muito mais do que o que nós plantamos. Eu quero que Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há nele, abençoe você nessa noite. Eu queria terminar usando alguns minutos ali, para terminar contando uma história. Eu já contei para vocês aqui no passado a história de um garoto chamado Daniel. O pai do Daniel, Fernando, era um ladrão quanto mais. Ele vivia mais preso do que solto. A mãe do Daniel faleceu quando ele tinha 3 meses de idade, esfaqueada. Então sobrou para Dona Helena criá-lo. E Dona Helena, com todo carinho, cuidou desse menino. E de volta e meia, quando o Fernando estava em casa, ele fumava na frente do filho. E ele sempre dizia: filho, nunca queira fumar, isso não é bom, o cigarro não é legal. E a criança pensava: como assim?
como que não é bom e ele usa? Sabe o que ele pensou? Isso deve ser tão bom que ele quer só para ele. O que eu quero dizer, pais, amigos, é que aquela ordem que damos aos filhos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ela não existe. Ela não é real. Porque as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Não demorou muito, o Fernando foi preso de novo. E aos 11 anos de idade, do lado da casa do Daniel, tinha uma casa onde habitavam ali muitas pessoas que usavam bebidas alcoólicas, fumavam, usavam drogas. E não demorou muito, o Daniel teve a oportunidade de fumar seu primeiro cigarro, escondido do pai e da avó. E não demorou muito, ele conheceu a maconha. E o Daniel se viciou na maconha. Aos 12 anos de idade, ele conheceu o pó, a cocaína. E ele passou a cheirar. E ele se viciou na cocaína. E aí ele tomava suas providências, ele vendia picolé, ele trabalhava arduamente aos 12 anos, no sol quente, para poder adquirir fundos, meios para sustentar o vício. Aos 13 anos de idade, ele teve a oportunidade de conhecer o crack. O crack, diferente da maconha e da cocaína, ela vicia no primeiro contato. Maconha você precisa de 3 vezes para se viciar. O crack não, no primeiro. E como eu já disse aqui no passado, é uma droga do Satanás. Os usuários mesmos dizem isso. Porque todo usuário, quando termina de usá-la, ele cai de joelhos com o rosto na terra, aos pés do diabo. Literalmente. Eles ficam procurando uma lasquinha que talvez tenha caído enquanto ele estava usando a droga. É uma droga humilhante. E aquele menino com 13, 14 anos de idade estava altamente viciado no crack. Foi uma luta. E de volta e meia sumia um celular, um PlayStation, um relógio, uma joia. Era comum. E ele tem uma madrinha que sempre procurava acolhê-lo. Pagava para ele alguns cursos como natação, inglês, piano, música, para ver se conseguia envolvê-lo, mas ainda assim não foi possível. E um dia, o Daniel estava na casa dessa madrinha e ela tinha posto na ponta da estante um par de brincos valioso, não era uma bijuteria. E Daniel, por malineza, pega aqueles brincos e joga pela janela na horta. E quando ela percebe a falta da joia, ela diz: cadê Daniel? Porque aquele que comete o erro, ou aquele que faz o errado, quando some alguma coisa, acontece alguma coisa de errado, é o primeiro a ser apontado. E não foi diferente com ele, queridos. E aí, o Daniel disse: madrinha, eu não sei onde está. Sabe sim, você vai ter que dar conta. Ele sabia onde estava a joia. Mas quando ela disse o valor, que girava em torno de 1.500 a 2.000 reais, eu e você, como pessoas normais que somos, vamos colocar com a mente infantil aí de 11, 12 anos de idade, o que pensaríamos? Vou lá na horta ver se eu acho a joia para poder devolvê-la. Mas um usuário, um viciado, não pensa assim, irmãos. Poxa vida, 1.500 reais. Imagine isso na boca, quantas pedras não daria? Olha o pensamento. E aquela madrinha fez uma ameaça. Ela tem um genro que é policial militar. E ele já tinha tido um encontro e experimentado o peso da mão daquele policial no passado, algumas vezes. Não foi só uma. E ela disse: olha, Daniel, estou indo ao centro resolver algumas coisas. Daqui a 2 horas eu estarei aqui. E se você não tiver com esses brincos aqui me aguardando, eu vou chamar o Eric e você vai se ver com ele. Conhecendo a fama do Eric, o que já havia passado na mão dele, o Daniel não pensou 2 vezes e fugiu. E ele caminhou de Linhares a Bebedouro, que é o primeiro bairro de lá para cá. E de Bebedouro ele conseguiu uma carona até o trevo de Aracruz. E de Aracruz, daquele trevo ele saiu caminhando uma determinada distância
Até que, cansado, exausto, ele parou num ponto de ônibus para descansar. E de volta e meia passava alguém, lhe oferecia uma carona. Ele chegou a Aracruz. De Aracruz ele pegou uma outra carona, chegou no litoral, lá em Barra do Saí. De Barra do Saí ele pegou uma outra carona e foi caminhando até chegar em Camburi, em Vitória. Depois de algumas noites de frio e depois de alguns dias de fome, Daniel sentiu vontade, desejo de voltar para casa. Mas a vontade e o desejo somente não resolvia o problema dele. Mas como voltar se o Eric estava esperando com a madrinha? Seria melhor talvez morrer de fome e de frio cá, no mundo tenebroso, desconhecido, cruel, do que voltar para casa. Mais 2 noites, mais 2 dias, a fome, o frio. Daniel conversou com um motorista legal da Transcol e ele resolveu lhe dar uma carona na direção de Linhares e foi até na garagem da Serrana, ali no bairro Divinópolis. Ele, durante essa viagem, tinha ganhado aí algumas camisas, algumas roupas, um óculos escuro, estava caminhando no sol. Mas nessa trajetória, em cada lugar que ele passava, ele trocava por pedra, por droga. Até a camisa que ele estava vestido, ele trocou. E sem camisa mesmo ele caminhava, pedia carona. Na última instância, ele conseguiu uma carona até um lugar chamado Santiago da Serra, que fica na divisa da Serra com Fundão. E é próximo ali do litoral também, de Praia Grande, Nova Almeida. E Daniel chegou numa casa quando começou a escurecer. E ele pediu ajuda a uma senhora que lhe emprestasse um cobertor, que ele ia dormir no banco da praça, que ficava na frente da casa dela, e que logo pela manhã ele devolveria. E ela se compadeceu dele, ofereceu não somente a coberta, mas deu também um pouco de alimento. Emprestou o celular dela. Ele ligou para a família dele e disse: mãe, que é a avó, manda alguém me buscar, estou com muito medo. Um lugar desconhecido. Ele passou aquela noite ali. No outro dia a mulher falou: você não pode ficar aqui, senão eles vão te matar. Mas eu conheço alguém que pode te acolher. E levou o Daniel até uma casa até legal. Mas do lado dessa casa tinha uma boca de fumo. E sabe, queridos, quando você, jovem, quiser fugir de Deus, o inimigo sempre terá um barquinho pronto para poder você partir. E Daniel estava ali para ele no melhor lugar do mundo. Ele tinha tudo que ele precisava. Um usuário de crack, queridos, ele não tem necessidades além de usar a droga. Ele não tem necessidade de se arrumar, de estar limpo, de tomar banho, de comer, de beber. E esse menino chegou na nossa igreja nenhuma das vezes que o Irã esteve ali no aviso. E na primeira reunião ele ficou indo todos os dias. Todos os dias. Nós não conhecíamos o Daniel e ele era um menino normal, como qualquer outro. Um adolescente de 13 anos, 14 anos de idade. E nós convidamos para o nosso pequeno grupo. Nós temos um pequeno grupo de adolescentes já há 5 anos naquela igreja. E minha esposa teve a ideia de colocar os meninos que já são batizados para estudarem a Bíblia com os que não são. E com isso, o Daniel estava no meio deles. 10 estavam tomando estudos bíblicos. E daí é que nós conhecemos um pouco da história de Daniel. Viciado em drogas, acostumado a se virar para sustentar o seu vício. Mas agora ele estava lá em Santiago da Serra, curtindo frio e fome. Mas enquanto isso, aquele pequeno grupo orava por aquele menino. A gente não sabia o que tinha acontecido, só sabíamos que ele tinha fugido. Ninguém sabia o porquê. Mas ele tinha sumido e nós estávamos intercedendo por ele. Eu me lembro que um dia o pessoal do tráfico entrou na casa da mulher onde ele estava sendo acolhido e apertaram ele. Como é seu nome? De onde você veio? O que é que você está fazendo aqui? Porque meses antes tinha saído alguém da turma lá de Praia Grande e eles mataram um dos seus líderes
ali daquele lugar. Então eles ficaram com medo do Daniel estar ali infiltrado, ou tentando se infiltrar. E bateram muito nele. Quebraram ele no pau. Ele cuspia sangue. Daniel fez algumas necessidades fisiológicas, irmãos, de tanto que apanhou, e ele tremia. E um deles colocou uma arma em sua boca e disse: você fala a verdade ou nós vamos te matar. Ele diz: mas eu estou falando a verdade, meu nome é Daniel, sou de Linhares. E contava a sua história, a sua trajetória até ali. Ele queria voltar para casa, mas não tinha como. Ele disse que tremia tanto que os dentes batiam no cano da arma. E ele urinava, ele cuspia, ele gorfava sangue. E com medo, Daniel disse: tá bom então, vou falar. Ele acreditou que ele poderia ser liberto. Ele estava sofrendo demais. E aí, ele disse: eu sou mesmo de Praia Grande e conheço fulano de tal. Naquele momento, quando ele falou isso, ele assinou a sentença de morte dele sem saber. Pegaram Daniel, isso já era quase 11 da noite, e arrastaram até a BR-101, atravessaram a pista e chegaram ali na margem do rio Timbuí. Daniel sabia que o seu dia havia chegado. Ele sabia que ele iria morrer naquela noite. E eles inventaram uma história que ele tinha que descer para pegar uma mala que eles tinham enterrado de dinheiro. Ele sabia o que isso significava. Ele se esquivou, não quis descer a ribanceira. Então empurraram Daniel. E quando Daniel desceu a ribanceira, ele recebeu o primeiro tiro aqui na parte inferior da cabeça. E no susto, ele tenta virar para olhar os assassinos. Quando ele recebe o segundo tiro, aqui no lado esquerdo, no pescoço, que atravessou toda a garganta, as veias, e parou aqui entre o nervo que sustenta o braço e dá movimento, e a clavícula direita. Mas antes de cair, ainda olhando para os criminosos, ele recebe o terceiro tiro no seu maxilar, que esfacela o seu queixo. Daniel caiu como morto. E nessa hora eu fiquei pensando: imagine, ninguém sabia de nada disso, do que estava acontecendo. E uma vida adolescente, uma vida que conheceu o poder de Deus, mas não quis experimentá-lo então. Ele não tinha, talvez, forças. Quantas vezes aquele menino chegou para nós, irmãos, e chorava e dizia: por favor, me ajudem, eu não consigo sair só. E quantas vezes oramos, quantas vezes acompanhamos, quantas vezes nós choramos com ele, mas não resolvia. Porque às vezes não nos dispomos em pagar o preço do sofrimento para libertar uma pessoa dessa das drogas. Uma vida interrompida aos 14 anos. Aquele menino talvez pudesse ser alguém que um dia fosse descer dos montes para pregar com vigor, com força, com determinação o Evangelho de Cristo Jesus, escrito nesta palavra. Mas foi interrompida aos 14 anos de idade, irmãos. Quantos de nossos jovens hoje brincam com o pecado, achando que o inimigo apenas ri, ou fica somente observando com a mão no queixo o que você anda fazendo? Escuta, queridos, enquanto você brinca de ser cristão, de na igreja estar bem vestido, alinhado, enquanto nos finais de semana você consegue ser diferente do que você é de segunda a sexta-feira, o inimigo de Deus, ele é Satanás 24 horas por dia. E a Bíblia confere que ele é um ladrão, um assassino, um homicida. Ele não veio para outra coisa se não fosse para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. E às vezes eu e você ficamos brincando com o pecado, achando que está tudo bem, que isso não terá consequência, que ninguém vai saber, o papai e a mamãe não descobrirá, ou talvez a minha esposa não descobrirá, ou talvez o marido não descobrirá. Brincamos com o pecado como se fosse algo inofensivo, e ele é altamente nocivo, queridos. Ele é tão nocivo, ele estraga tanto a vida de um ser humano, que pode levá-lo à perdição. Sem pensar na hipótese, ou no caso, de que envolveu o Criador para que isso fosse solucionado. Vocês, pasmem, Daniel ainda estava consciente com 3 tiros na cabeça.
Mas ele ficou quieto, numa ribanceira de pés para cima. Na queda ainda podia escorregar, por causa da íngreme, daquela ladeira, daquela ribanceira. E ele se deu por morto, e eles riram dele. E ainda disseram em gargalhadas: menos um, mais um para a vala. E Daniel ficou quieto. Mais tarde, por garantia, ele tenta subir aquela ribanceira com os braços, mas o braço direito estava imóvel, ele não conseguia se movimentar. E a sua cabeça sangrava demais, atrapalhava a sua visão. E ele, com o braço esquerdo e com as pernas, ele não conseguiu vencer o topo da ribanceira. E cada esforço, cada vez que ele se esforçava mais para chegar no topo, ele sangrava mais. E com isso o corpo foi ficando debilitado, sem sangue, desidratado, e ele sentiu sede. Então ele decide agora contornar, fazer uma volta e descer até o rio Timbuí. Agora não importava se era sujo ou limpo, ele estava com sede e precisava beber. E Daniel baixa a boca naquele rio e bebe água, e com a mão esquerda lava o seu rosto para tirar um pouco do sangue que estava em sua face. E na hora de sair da água ele não conseguiu. A metade do seu corpo ficou dentro da água. Isso já passava de meia-noite. E lá para as 2 da manhã, Daniel relutando, se batendo, tentando sair daquela água, não conseguiu. E ele adormeceu porque a água gelou. E ele dormiu. Amanheceu o dia, 9 da manhã, meio-dia, nada. 3 da tarde, descem 2 pescadores no rio Timbuí e de repente avistam aquele menino. E um disse: está bêbado, deve ser um bêbado. O outro falou: não, está baleado. E eles se aproximaram e sacudiram ele. Viu que ele ainda respirava, ainda estava vivo, o coração batia. Então acordaram ele. E às 3 horas da tarde, vejam, de 11 às 3 da tarde, Daniel estava ali exposto ao sol, na cor dessa parede, sem sangue. E agora aqueles pescadores corriam contra o tempo para salvar a vida daquela criança, daquele menino. Ligaram para o SAMU, Corpo de Bombeiros, e para a viatura da Polícia Militar, e eles não foram. Então um deles se lembrou que tinha um vizinho que era sargento da PM. Então ligou para ele, ele atendeu prontamente, ligou para o SAMU veio, socorreu o Daniel, levaram para o Jones do Santos Neves, não, Jaime do Santos Neves, aquele hospital novo ali na Serra, e lá cuidaram do Daniel. Passado alguns dias, nós ficamos sabendo disso, e eu fui com a minha esposa até o hospital visitá-lo. E quando cheguei lá estava aquele menino, 14 anos, estava estudando a Bíblia, já tinha conhecido o poder de Deus, mas não teve força para poder abandonar os seus vícios, seus hábitos. E ele estava cego, porque a bala da cabeça parou entre os olhos e comprometeu 100% a vista direita. Ele já não estava enxergando nada e a esquerda enxergava apenas 10%. E quando eu parei perto dele, eu comecei a chorar. E quando Daniel percebeu a minha presença, ele também chorou, sem dizer nada. E eu disse: filho, eu estou aqui. Você sabe que Deus te deu uma nova chance, não sabe? E ele disse: sim, eu sei. E você já conversou com Deus? E ele falou: ainda não, eu não tive coragem. Eu falei: converse com Deus agora. Entregue a sua vida a Ele. Porque quando eu ainda falava, chega o médico do Daniel e diz assim, Daniel Barbosa, e ele sacudiu a cabeça porque ele não podia falar muito, porque estava com o queixo todo enfaixado. Amanhã às 7 horas, Daniel, vou fazer uma cirurgia no seu maxilar para restabelecê-lo, tudo bem? E ele balançou a cabeça confirmando. O médico olhou para mim e eu percebi que aquela cirurgia podia determinar a vida ou a morte daquele menino. Sem falar de outro projeto que ainda estava no ombro e outro que ainda estava entre os olhos. Nós choramos juntos. Naquela tarde, Daniel entrega a sua vida a Cristo num compromisso que fizera. Ele disse: quando eu sair daqui, nunca mais eu quero saber de drogas. Jovem, não deixe acontecer uma tragédia na sua vida para você tomar sua decisão, para você parar com aqueles hábitos. Não deixe. Tome sua decisão agora, porque nós não sabemos se amanhã terá.
O dia é hoje. O médico restituiu o queixo do Daniel. E passado 21 dias, ele retorna para casa. E ele se abre conosco. Quando fomos visitar, ele disse: eu queria ir na igreja, mas você está muito ruim. Ele não estava nem conseguindo andar direito. Ele falou assim: mas eu quero ir na igreja. Eu quero louvar o meu Deus. Eu quero prestar louvores àquele que me deu mais uma chance. 14 anos. E fizemos ali um aparato. Arrumamos um carro, levamos o Daniel para a igreja, arrumamos uma cadeira especial, colocamos ele ali atrás. E eu ficava observando o que sentado, enquanto a igreja cantava, aquele menino expressava, queridos, o seu louvor com vontade, com desejo de entrega, compreende? Quantas vezes a gente vem na igreja e temos coragem de ficar calado no louvor tão bonito que podemos oferecer a Deus? Daniel cantava com a alma, irmãos. Eu via nos olhos daquele menino o desejo de servir a Deus, a Cristo. Passou mal, tivemos que levar para casa nas carreiras. Eu me lembro que nesse meio tempo Daniel ainda estava se recuperando. Chegou uma polícia nova lá dentro do presídio e fizeram uma investigação e pegaram o Fernando, justamente o Fernando, e quebraram ele, bateram muito nele. Só para vocês terem ideia, quebraram a espinha dele. E ele ficou 4 dias, de segunda a quinta, no hospital, sem tomar um comprimido. A polícia proibiu. E quando foi na quinta-feira de tarde, liberaram o Fernando para ir para casa. E a tia do Daniel, a cunhada do Fernando, ligou para mim e falou: tem como você vir aqui fazer uma visita para o Fernando? Aí contou a situação, chamei o pastor na sexta-feira, fomos até a casa deles. E lá nós oramos com ele. Nós lemos a palavra de Deus e aquele homem aceitou o apelo, ele chorou. Ele clamava pelo poder do Senhor, ele dava glórias e aleluia. Eu quero crer que o seu coração foi sincero naquele instante. Prometemos ao Fernando que no outro dia, no sábado, no mesmo horário voltaríamos. Só que, quando a gente estava lá no pequeno grupo, no sábado à tarde, lembra dos adolescentes? Daniel era um deles que estava estudando conosco naquela hora. Quando o meu celular toca, atendo era a Vanessa, ela dizendo: Adacto, infelizmente o Fernando acabou de falecer. Eu não sei como contar isso para o Daniel. Ele está aí? Eu falei: está. Deixa com a gente, vamos conversar com ele. Separamos o Daniel do grupo, começamos a conversar com ele e falamos a situação do pai. Como foi difícil. Um menino que sofria ainda em recuperação, irmãos. Foi lamentável. Fizemos o funeral dele na nossa igreja. E eu quero crer que na manhã da ressurreição, o Fernando irá ressurgir para a honra e glória de Deus. Por causa da decisão que ele tomou e da impossibilidade de descer as águas, pois está todo quebrado, todo arrebentado. No dia 27 de abril do ano passado, Daniel, com mais 9 adolescentes, desceram as águas. Daniel hoje é um menino exemplar. Eu trouxe até o cartão de desbravador dele. Você precisa ver que coisa linda, tudo preenchido e assinado pela nossa líder. Se você quiser saber qualquer coisa de desbravador, no Clube Príncipe da Paz, da Igreja do Aviso, em Linhares, procure o Daniel. Um menino dedicado, não perde uma reunião, faz parte da música, do louvor. Um menino dedicado. Eu tenho dito para ele que para mim ele é um exemplo. E no mês de dezembro, ele recebeu um prêmio como o melhor desbravador do clube. Eu queria chamar o Daniel aqui. Vem cá, filho. Daniel hoje tem 15 anos. Olha só que rapaz bonito. Irmãos, a bala do ombro, o corpo rejeitou. E Daniel tentou ir no hospital algumas vezes para poder retirá-la e ele não conseguiu. Numa dessas vezes, criou uma confusão tão grande porque o médico desconfiou, ligou para a polícia, chegou mais de 40 policiais militares e civis e levaram o Daniel preso. Porque não sabia o proceder, não sabia o que tinha acontecido. E foi uma bagunça e liberaram o Daniel depois que o tio chegou. Contou a história direitinho. Mas a bala foi saindo. Literalmente. Criou-se uma feridinha, depois uma casca e a bala saiu do corpo dele e caiu. Literalmente. Deus fez uma cirurgia nele. E o braço hoje tá bom? Sim. Mostra aí para eu ver. Trabalha normal? Sim.
A vista direita que tinha perdido, lembra? Parece que nada aconteceu. E a outra que tinha 10%, recuperada também. Hoje ela enxerga bem, não enxerga? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi, queridos, eu já vi com os meus olhos pessoas morrerem com muito menos. Está aqui um milagre de Deus. Não quer você hoje parar de brincar com o pecado nessa vida, nessa terra miserável? Não quer você parar de brincar, de ser fantoche do inimigo e entregar a sua vida a este Deus que cria, que recria, que restaura, como fez com Daniel? Eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração nessa manhã, ou nessa noite, desculpem. Eu gostaria de chamar o Elias para vir aqui. Ele vai cantar uma música especial para você nessa noite. E em nome de Jesus Cristo, eu gostaria que você ultrapassasse nessa noite a barreira da vergonha, a barreira do medo, e levantasse aí onde você estiver e entregue a sua vida nas mãos desse Salvador. Deixa Ele operar em você. Dê uma chance para que o Criador te reencontre, te reconquiste nessa noite e o traga em seus braços novamente para nunca mais perdê-lo. E depois da sua decisão, eu quero orar por você. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer, mas Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça muito difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer, mas Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser,
que pareça muito difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça muito difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. O Daniel tem produzido frutos. Com ele, ou através dele, 4 primos foram batizados. Amanhã, às 5:30 da manhã, estaremos aqui esperando você para mais um encontro com o Senhor. Não se esqueçam. E amanhã à noite, novamente, nós ouviremos a sua voz mais uma vez através da sua palavra. Fechem os seus olhos. Querido Pai, eu sou grato por estar vivo agora, contemplando com alegria a decisão dos teus filhos aqui na Igreja Central de Cachoeiro de Itapemirim. Cada um se dispôs em levantar dizendo para o Senhor fazer uma reforma na sua vida, um reavivamento, uma mudança que muitas vezes nós mesmos não conseguimos fazer. Por favor, Deus, em nome de Jesus, nos perdoe. Despeja do vaso que somos tudo aquilo que não pertence a Ti. Tenha misericórdia pelas vezes que temos feito o Senhor chorar, pelas vezes que temos te decepcionado, pelas vezes que poderíamos ter defendido o caráter do Senhor diante de alguns colegas e amigos e não fizemos. Por favor, Pai, concede-nos o Teu perdão, o poder da Tua graça. Mas se porventura mesmo o perdão não for suficiente, faz um milagre. Opera na nossa vida agora. Estamos aqui à Tua disposição. Eu te suplico por esta igreja, pela recepção, por cada ministério empenhado nesse projeto. Eu te agradeço também pela vida de cada amigo que está conosco nessa noite, pelo encontro que eles tiveram com o Senhor agora. Eu suplico que o Senhor cuide de cada um deles e não permita que saiamos daqui como entramos. E amanhã, que voltemos cheios do Teu Espírito, e que saiamos daqui transbordando para a honra e glória do Teu santo nome. Continua conosco, nos dê uma boa noite na Tua presença, e logo mais às 5:30 da manhã, nós queremos estar aqui na Tua casa e sabemos que o Senhor já estará nos esperando. Em nome de Jesus. Amém.